Beleza, galera! Boa noite! Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, de Ciências da Natureza, da disciplina de aprofundamento aqui pelo canal Educação. E toda sexta-feira, você sabe que a gente tem um encontro marcado nesse mesmo horário, a partir das 20 horas e 15 minutos, né? A partir de então, nós vamos trabalhar temas bacanas. Semana passada nós trabalhamos sobre a PEC dos agrotóxicos, está lembrado? Lembra? Pois é. Na aula de hoje são 12 de agosto, nós vamos trabalhar agrotóxicos versus transgênicos. O tema é interessante, né? Porque se a gente já viu a PEC dos agrotóxicos, se a gente já viu que agrotóxicos no Brasil entram com muita facilidade e que nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo, você pegar e trabalhar agrotóxico versus transgênicos é tentar fazer uma comparação, né? Tentar fazer uma comparação onde a gente verifica que, às vezes, até cabe uma pergunta. Pelo amor de Deus, o que é pior? É o agrotóxico ou é o transgênico? Né? Cabe essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que até é interessante. Mas nós vamos ver que também não é bem por aí também, né? A gente sabe que as coisas são bem relativas e que muitas vezes a gente acaba, vamos dizer, exagerando também, né? Exagerando também. As coisas também não necessariamente são tão ruins assim, não. Eu gosto daquela frase que diz que nada é tão bom que não possa melhorar, nem tão ruim que não possa piorar. Definição de agrotóxico, eu estou repetindo esse slide aqui, para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada, tá? Definição de agrotóxico, é um produto e agente de processo físico, químico ou biológico que tem a finalidade de alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Considerados nocivos. Na verdade, gente, o objetivo do agrotóxico não é atingir o ser humano. Nunca foi esse. Este nunca foi o objetivo do agrotóxico. Claro que não. Que é isso? O objetivo do agrotóxico é apenas e tão somente evitar que aquela determinada fruta, aquele determinado legume, aquela determinada verdura, ainda plantada, né, que ela seja consumida por animais, né, por outros animais que uma lagarta ou coisa do tipo, uma praga qualquer da lavoura, né? E aí o cara que plantou, rapaz, gastou muito, sabe? Fez muita coisa ali, preparou terra, fez tudo, para na hora o cara simplesmente chegar e perder uma lavoura dessa não é brincadeira não. Então por isso o cara usa agrotóxico, né? Mas acontece que esses produtos, para atingir essas pragas, eles acabam sendo incorporados, vamos colocar dessa maneira, na fruta, na verdura, enfim. E isso acaba que, muitas vezes, nos prejudicando, porque ele chega até a gente. Professor, e se eu lavar? Não resolve. Se você lavar, não resolve. Tá? Ameniza ali um pouco, mas ameniza muito mais na parte externa. A substância já entrou.
Beleza. E aí, muitas vezes, galera, você ajuda ali na limpeza, você tira uma parte, mas é uma parte só do agrotóxico, não é tudo não, né? A maior parte, na verdade, fica lá, da própria fruta ou verdura ou legume, enfim. Então, a PEC dos agrotóxicos, que eu tinha falado na semana passada, ela revoga a atual lei dos agrotóxicos e passa a flexibilizar as regras de aprovação e comercialização desses produtos químicos aqui no Brasil. Quer dizer, cara, não é uma coisa boa não, sabe? Não é uma coisa boa de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é algo muito ruim. Muito ruim mesmo. E a gente, às vezes, fica se perguntando onde é que a gente vai parar, cara. Será possível que ninguém está percebendo que está sendo colocado na mesa do brasileiro, do pai, da mãe de família, do filho, um veneno, não, cara? Será possível que ninguém está vendo isso? Ninguém está percebendo isso? É realmente uma coisa... Olha aí algumas dos cartazes, banners, né? Realmente é um negócio complicado isso. Bom, e o que é toxicologia? Que nós também vimos na aula passada. Por que eu estou falando de toxicologia? Porque o agrotóxico, o nome já está dizendo, agrotóxico. É um tóxico utilizado no agronegócio. Então, a toxicologia, na verdade, a maioria das substâncias químicas que são consideradas como agentes tóxicos são substâncias exógenas, substâncias que não são produzidas pelo nosso organismo, vêm de fora. São conhecidas, portanto, como xenobiótico. Tá aí. Xenobiótico, tá? Então, derivado do grego xeno quer dizer estranho, é usado para indicar uma substância estranha ao nosso organismo. Só que essa substância estranha, ela pode trazer benefício, ela pode ser uma substância que vai produzir efeitos benéficos ou efeitos adversos, tá? Pode ser um efeito benéfico, pode ser um efeito adverso. Pode ser, claro, né? Não tem nenhum problema. Quer dizer, se sendo um efeito adverso, é claro que tem, mas assim, é normal isso acontecer. Porque tem as duas possibilidades. O efeito pode ser benéfico, sim, mas também pode ser adverso, tá? Então, nós temos aí, como efeito benéfico, os medicamentos. Medicamento por quê, professor? Porque é uma substância exógena. É uma substância que não é produzida pelo seu organismo. Não é. Essa substância, ela vem de fora. Ela é produzida sinteticamente, na imensa maioria das vezes. Como efeito adverso, nós temos os agentes tóxicos, o agrotóxico. Alguns medicamentos também têm alta toxicidade. Quer dizer, é preciso ter cuidado, avaliar se nós estamos falando de uma substância que vai causar muito mais problemas adversos do que benéficos, né? Às vezes o medicamento tem muitos efeitos adversos, muitos. E o que é toxicidade? A capacidade de uma substância química de produzir o quê? Lesões físicas, lesões químicas, genéticas, neuropsíquicas, e que também tem repercussões, muitas vezes, até comportamentais. Aí isso pode ser em organismos vivos, com maior ou menor efeito nocivo, em condições padronizadas de uso. Então, isso é o que a gente chama de perigo, porque alta toxicidade acaba gerando problemas graves. Né? Se você tem uma alta toxicidade, isso pode ser apenas um evento adverso, ou esse evento pode se perpetuar, quer dizer, pode ter uma duração maior,
de modo que chegue, por exemplo, ao ponto, né, ao nível, tá, de gerar um problema mais grave, porque a toxicidade passou a ser alta, né? Então, precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso aí também, né? O impacto dos agrotóxicos na saúde. Então, após 30 anos de implantação do SUS, verifica-se importante mudança do perfil sanitário do país. Como é que você consegue verificar isso? Saúde pública. Números, dados, probabilidades, o estudo dos casos te dão essa certeza, né? Nas análises do estudo Carga Global de Doença para o Brasil, estados, comparando 1990 e 2015, como principais resultados, ocorreu uma queda acentuada da mortalidade por doenças transmissíveis, da morbimortalidade materno-infantil e causas evitáveis de morte, e o consequente aumento da expectativa de vida saudável da população. Porque não adianta ter aumento de expectativa de vida, gente, se a expectativa de vida aumentou, mas aumentou também a doença. Quer dizer, o que adianta o cara viver mais e doente? Não adianta. As doenças crônicas, não transmissíveis, lideram como principal causa de morte, seguidas das violências, é claro. Então, isso é um dos impactos estudados dos agrotóxicos sobre a saúde. Então, atualmente, o Brasil, como eu já tinha falado na aula anterior, né, da semana passada, a aula de sexta-feira passada, tá? Eu disse que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Eu quero destacar isso aqui. Eu quero que isso aqui fique na cabeça do meu aluno. Sabe por quê? Porque isso é sério, gente. Isso é importante. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Diversos estudos comprovam os malefícios para a saúde humana. E aí, eu tinha dito a vocês que, infelizmente, quando você tem um determinado agrotóxico, que quem produz quer implantá-lo lá num determinado país, mas por alguma razão aquele país acaba barrando a entrada daquele agrotóxico, o que é que ele faz? Ah, não, eu tenho onde botar. Onde é? Brasil. Quer dizer, nós somos o lixeiro do mundo no que diz respeito a agrotóxico. A palavra é essa mesmo, lixeiro do mundo. Sabe por quê? O lixo é o lugar onde a gente coloca aquilo que ninguém quer mais, não é assim? O lixo é o lugar onde a gente coloca aquilo que ninguém quer mais. Volta para mim aqui, Dornelis, por favor. Aí o que ocorre? O cara pega, simplesmente, eu quero colocar nos Estados Unidos. Não, aqui você não bota não. O FDA, Food and Drug Administration, não. Bote aqui não. Vai para a França? Não. Vai para a Inglaterra? Não. Rapaz, pode estar ficando difícil colocar. Eu tenho um lugar que eu tenho certeza que aceita, que recebe. É o Brasil. Ora, se ninguém quer mais e o Brasil aceita, então nós somos o lixeiro do mundo. O lixeiro é o lugar onde você leva alguma coisa, onde você descarta, onde você coloca alguma coisa que ninguém quer mais. Não é à toa que a gente tem aí um aumento de mais de 200% no consumo de agrotóxico. Não é à toa que o Brasil é o país do mundo que mais consome agrotóxico. Não tem, gente. Não tem como tampar o sol com a peneira aqui, não. Não adianta relativizar a coisa, porque ela é assim. Não adianta. Tá? Então, olha lá. Correlações aos danos à saúde. Distúrbios respiratórios. Está aqui. Danos nos seus mecanismos de defesa celular. Pode causar alterações celulares, né? Linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer. Olha o tanto aí, melanoma cutâneo, câncer do sistema digestório, sistema genital e por aí vai. Alterações no binômio mãe-feto,
Outro ponto importante, como malformação congênita, nascimento prematuro e por aí vai. O artigo original do impacto dos agrotóxicos na saúde, a fonte aí é o Cadastro de Saúde Coletivo de 2013, diz o seguinte: morbimortalidade por câncer infanto-juvenil associada ao uso agrícola de agrotóxico no estado do Mato Grosso, Brasil. Aí ele bota aí em inglês, né, porque é um estudo, ele tem que fazer o resumo. Morbid and mortality from cancer children and adolescents associated with the agricultural use of pesticide. Rapaz, eu querendo falar inglês aí lasca, viu? Aí, in the state of Mato Grosso, Brasil. Cara, isso aqui quem está colocando é sério, hein? Olha aí o impacto dos agrotóxicos na saúde. Rapaz, tu tá vendo aí o cara. Olha o que esses caras estão fazendo. Isso aí que eles estão pulverizando é agrotóxico, cara. Tá vendo esse avião aí no meio? Agrotóxico. Tá vendo esse cara de baixo aí, ó? Pulverizando? Agrotóxico. Tá vendo do canto superior direito da tela? Agrotóxico também. Meu amigo, isso é sério. Isso é muito sério. Olha aí o impacto dos agrotóxicos na saúde humana. Alimentos insatisfatórios quanto à presença de agrotóxicos, 59%, morango, pepino 42%, abacaxi 41%, cenoura 33%, laranja 28%. Rapaz, quando você pensa que está fazendo um suquinho de laranja, a coisa mais delícia do mundo, e está espremendo ali no seu copo agrotóxicos para você tomar, rapaz, isso é revoltante demais. E com relação aos transgênicos e os organismos geneticamente modificados, porque o nosso foco é isso aqui, ó. Qual é a diferença, professor? Todo transgênico é um OGM, é um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Por quê, professor? Porque para ser transgênico, é preciso que aquele gene que você inseriu naquela espécie tenha vindo de outra espécie e não da mesma espécie. Aí é transgênico. E é esse o problema. Porque você não encontra esse tipo de associação genética na natureza. Como ela foi feita pelo homem, então muitas vezes a gente não sabe qual é o impacto disso. Nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. E essa é a preocupação. Então, o transgênico é qualquer organismo que possui um ou mais genes de outra espécie. De outra espécie. Isso aqui é o que define transgenia. Isso aí é o que define transgenia. Outra espécie. Transgenia é quando você acrescenta gene de outra espécie. Pode ser um, pode ser dois, pode ser um ou mais, tanto faz. Transgenia. Por que eu digo que todo transgênico é organismo geneticamente modificado? Porque ele teve seu material genético modificado. Então, eu posso chamá-lo de OGM. Porque ele teve o material genético dele modificado, sim. Tá bom? Eu posso chamar. Claro que eu posso. Agora, nem todo OGM é transgênico. Tá? Nem todo OGM é transgênico. Show de bola? Lindo, lindo, lindo. Pô, deixa eu passar. Aqui nós estamos mostrando a soja, né? Olha aí. Professor, o nosso país é exportador de soja, né? Com certeza. Com certeza. Então tá aí a tecnologia do DNA recombinante, que nada mais é do que você pegar um plasmídio bacteriano, que é um pedaço de DNA circular, pegar a enzima de restrição, abre esse plasmídio, cortando através das enzimas de restrição, que só corta o DNA em pontos específicos, são chamados de tesouras moleculares ou endonucleases. E aí esse gene é introduzido e usa-se, portanto, as chamadas enzimas ligases, que vão unir novamente
esses fragmentos aí de DNA, tá certo? Pronto, isso em tese é um negócio razoavelmente até simples. O impacto disso no futuro, como eu falei, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, você tem a certeza de como será esse impacto, infelizmente, né? Infelizmente. Por quê? Só depois é que às vezes você consegue saber o impacto disso aí. Infelizmente mesmo, de verdade. O ideal é o quê? O ideal era não brincar, meu amigo, com a saúde da população. O ideal era primeiro se fazer um estudo sério e só depois desse estudo sério, né, onde você tem aí o resultado em definitivo, é que você ia poder fazer uso dessa substância como produto alimentar, né? Então está aí mostrando, por exemplo, no caso da insulina humana, como é que é feito, né? Através do processo da técnica, tá? O DNA recombinante. E os alimentos transgênicos você tem aqui, ó. Todos eles têm esse triângulo aí, ó. Tá? Aí você tem soja, 49,6% da nossa soja é transgênica. Milho, 31,4% é transgênico. Algodão, 12,8%. Canola, 5,4%. É muita coisa transgênica. Hoje em dia não dá mais. Praticamente você não tem mais. Qualquer alimento de soja que leve soja em sua composição, hoje em dia, ele é transgênico. Qualquer alimento. Olha aí, ó. Pontos positivos: redução dos custos de produção. Isso é ponto positivo. Menor despesa de agrotóxico e adubo. A ideia é acabar a produção de alimentos com proteína e vitamina. Pobre em gordura trans. Alimentos que já tenha, em algumas circunstâncias, vacinas ali dentro. Tá? Isso já é possível. Produção de espécies resistentes a secas e geadas. Evitando, assim, grandes perdas produtivas, né, na agricultura. Essa última aqui eu tenho lá minhas dúvidas. Erradicação da fome no mundo. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Muito bem. Mas como ponto negativo, efeitos colaterais ainda desconhecidos, prejuízos ao ecossistema, surgimento de superpragas, diminuição da biodiversidade, monopólio da tecnologia nas mãos de empresas estrangeiras, que o Brasil precisaria investir em tecnologia, em ciência, tá? Para poder fazer isso. E aí, com isso, vem a cobrança de royalties, tornando tudo mais caro. Eliminação dos pequenos agricultores, porque não tem como um pequeno agricultor praticar esse tipo de produto, né? Produzir. E o aumento do desemprego, quer dizer, tudo isso são fatores que precisam ser levados em consideração. Tá bom? Pessoal, volta aqui, Dornelles. Toda vez que a gente termina a nossa parte teórica, a gente sempre faz questões, não é? Pois eu quero conversar com você aí, com essa questão. Eu sempre dou um tempo logo em seguida. E eu queria a sua participação. Galerinha de Betânia, de Hugo Napoleão e de Jerumenha também. Tá bom? Põe a primeira na tela, Rafael, por favor. Diz o seguinte, acompanha comigo. A exposição aos agrotóxicos pode ser considerada uma das condições potencialmente associadas ao desenvolvimento de câncer, por sua possível atuação como indicadores ou substâncias capazes de alterar o DNA de uma célula. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Sobre que tema? Os agrotóxicos. 2 minutos e eu volto com o gabarito do comentário. Até já.
Beleza, galera? Voltamos! Vamos então para a primeira questãozinha de hoje. Gabarito letra D, mas vamos explicar, porque não adianta só colocar gabarito não, gente. Vamos lá. O que é o grande problema aqui? A subnotificação de eventos de intoxicação por agrotóxico é um problema de saúde pública. O que acontece? É que é o famoso tampar o sol com a peneira, né? O cara fica escondendo os eventos vamos dizer, de intoxicação por agrotóxico, que é para que eles não apareçam em relatórios oficiais. Porque, veja, se eles aparecem em relatórios oficiais, a sociedade tem em mãos uma arma contra aqueles que legalizam o uso desses agrotóxicos. Rapaz, isso é muito sério. Muito sério, muito sério, muito sério. Fazer o quê, né? Vamos lá. Questão de número 2 na tela. Diz assim: o surgimento dos transgênicos ocorreu principalmente devido. Veja, ele está falando de transgênico, ele não está falando de outro grupo, não. É o transgênico mesmo, tá? Então ele pergunta, ele coloca: o surgimento dos transgênicos ocorreu principalmente devido ao quê que ocorreu o surgimento de organismos transgênicos? É isso que ele quer saber. 2 minutos eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Muito bem, galera. Tá aí, então. Eu não entendi nada aí que Jeromenho colocou. Não entendi coisa nenhuma. Aí não deu para entender nada. Coloca aí, recoloca aí, por favor. Bom, letra B, a necessidade de aumentar a produção de alimentos. Gente, normalmente, você tem aí o começo, quando você tem uma situação onde, bom, vamos lá, como é que a gente faz para criar aqui uma condição de produzir mais alimentos, por exemplo. Bom, se eu tenho tecnologia, no caso dos transgênicos, para isso, então evidentemente que eu tenho como fazê-lo. Eu vou fazer. É óbvio. Então, o uso de transgênicos hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, ele é absolutamente regulamentado. Não é? Então, a gente sabe que, muitas vezes,
A razão pela qual se inicia o uso, muitas vezes por uma causa boa, bonita, linda, mas que infelizmente, mais cedo ou mais tarde, acaba se desviando daquele propósito inicial. Infelizmente. Infelizmente. Questão de número 3. São considerados vegetais e animais transgênicos aqueles que animais e vegetais transgênicos. São 2 grupos aí. O que a gente chama de transgênico? 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Muito bem, muito bem. Tá aí, voltamos. Gente, transgênico é quando você tem, não importa qual é o organismo, animal, vegetal, não interessa. É quando você tem um organismo que apresenta um gene proveniente de uma outra espécie, não da mesma espécie. Portanto, gabarito letra A. Foram modificados por biotecnologia aplicável, que se caracteriza pela inserção de genes oriundos de outros organismos ao genoma que se quer, ou que se pode, ou que se deseja modificar. Show? Vamos para a penúltima de hoje? Vamos lá? 4ª questão. As plantas geneticamente alteradas, cultivadas nos últimos 10 anos, têm trazido resultados espetaculares, embora de forma localizada. Culturas como a soja, o algodão, o milho, a couza, transgênicas, ocupam cerca de 120 milhões de hectares no mundo. Quanto a esse fato, é correto afirmar. 2 minutinhos. 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza, beleza. Tá aí então. Nossa quarta questão, gabarito letra E. Olha o que ele está dizendo aqui. Os principais debates que se referem à produção dos transgênicos estão pautados no controle e na gestão dos riscos biotecnológicos que podem afetar a humanidade. Gente, é o que mais importa. Sinceramente, é o que mais importa. É o que mais interessa. Eu quero saber o que é que isso pode trazer de vantagem, mas principalmente o que pode me prejudicar. É óbvio. Quinta e última questão de hoje. No primeiro semestre de 2018, no Brasil, houve um amplo debate sobre o uso de agrotóxicos e seus efeitos na saúde humana e ambiental. Um dos motivos pelos quais tais substâncias são utilizadas em larga escala em nosso país é a produção de cultivares geneticamente modificados, como a soja. Avalie as afirmativas sobre organismos transgênicos e assinale abaixo a alternativa, olha aqui, incorreta. Ele quer incorreta, mas é fácil, 1 minuto só, 1 minuto e eu volto. Até já. Beleza, beleza. Tá aí então a nossa última questãozinha de hoje, questão de número 5, traz como gabarito letra E. Diz o seguinte, ó: a manipulação genética de animais é mais simples do que a de plantas, uma vez que é relativamente fácil obter um animal completo a partir de uma única célula geneticamente transformada. Gente, pelo amor de Deus, é piada isso, né? Um organismo complexo como os animais, né? Você obter a partir de uma única célula e dizer que é bem mais fácil. Pelo amor de Deus, o que é isso? Galera, infelizmente nosso tempo terminou. Muito bom conversar com vocês sobre temas da atualidade, temas como transgenia, como agrotóxico e tantos outros que a gente já discutiu aqui e vamos continuar discutindo. Tá bom? Forte abraço a todos vocês. Excelente final de semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.